eterna, palavra que não contém erro, inerrante é a poderosa palavra de Deus. Que Deus seja louvado neste momento e nós desejamos uma boa tarde e que a paz de Jesus alcance a todos os corações que nos ouvem neste momento. Nós queremos, em rápidas palavras, mais uma vez, trazer uma porção da mensagem do Evangelho de Jesus. Eu quero citar uma passagem bíblica falada pelo apóstolo Paulo e que pode ser encontrada na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. E o versículo 31, lá está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra que Paulo, conversando, escrevendo aos cristãos, as pessoas que já haviam se rendido à palavra de Jesus e que moravam na cidade de Roma, naquela época, na Roma antiga. E nesse trecho, a sequência do texto que nós lemos, nós vamos encontrar Paulo, o apóstolo Paulo, fazendo uma reflexão bem profunda do significado de seguir, de servir a Cristo, de entregar a sua vida a Cristo. E a passagem que nós citamos é o início de uma afirmação que nos interessa muito compreender a expressão de Paulo ao dizer que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Isto significa que não quer dizer que não teremos adversários. Pode haver, mas quer dizer que não há, para quem está com Deus, não há quem possa ficar contra e prevalecer. E Paulo, mais na frente dessa mesma leitura, desta mesma passagem, ele chega a dizer da seguinte forma: quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte? Será a espada? Será a perseguição? A fome? A nudez? Ou qualquer outra criatura? E ele completa dizendo que ele está bem certo de que nenhuma dessas coisas poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele deixa bem claro que nem mesmo a morte poderia separá-lo do amor de Deus. E neste momento, posso imaginar, está falando para alguém que um dia possa já ter estado na presença de Deus, possa já ter tomado em algum momento da sua vida uma decisão de servir a Deus, mas que, como é comum, como é natural acontecer, toda vez que uma pessoa toma a decisão de servir a Deus, ele está rompendo os laços com outros poderes para se render ao senhorio e ao poder de Deus. Então, os laços que foram rompidos com esse outro poder, esse outro poder não vai ficar satisfeito e vai fazer o que for possível para tentar trazer de volta aquela pessoa para o lugar onde estava antes. E então começam a surgir problemas, começam a surgir dificuldades e até perseguições. E é nesse ponto que vai se revelar quão profundamente alguém está firmado em Cristo. Porque nesse momento das dificuldades, é verdade que há muitos que desistem, há muitos que voltam, que decidem ir
onde estava antes, de volta, caminhando para trás. Mas o que Paulo nos ensina aqui, e que é útil para mim, e que é útil para você que ouve esta palavra também, que é útil para todas as pessoas, é que cada ser humano deve ter a oportunidade e tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. E uma vez fazendo isto, terá certeza de estar ao lado de quem irá protegê-lo de qualquer coisa em todo momento. Tão somente basta e precisa que nós depositemos em Cristo a nossa confiança plena, sabendo que Ele é todo poderoso para nos proteger de todo mal e de tudo que possa tentar nos separar de Deus. Então é por isso que ele afirma que se Deus é por nós, não há poder sobre essa terra que terá condição de nos separar do amor de Cristo. Mas então, pode surgir uma pergunta: e por que eu tentei e não consegui? Por que eu não me firmei? Por que eu me afastei do Evangelho? Por que agora eu tento voltar e não consigo voltar? Examine, analise onde foi o ponto fraco, o momento em que você caiu. Com certeza deu alguma brecha para o pecado. Com certeza em algum momento dessa jornada deixou de olhar exclusivamente para Cristo e olhou para alguma outra coisa. Deixou de vigiar, porque a Bíblia nos diz que nós temos que vigiar contra o pecado. Eu posso também estar falando para alguém que nunca na sua vida tomou a decisão de experimentar andar com Cristo, de entregar a sua vida a Cristo. Eu não sei qual é a razão pela qual você que porventura me ouve, se ainda nunca fez isto, eu não sei qual é a razão pela qual você nunca quis entregar a sua vida a Cristo. Eu não sei qual é a razão disto. Uma possibilidade é que talvez você ainda não tenha entendido a mensagem do Evangelho. Porque para alguém que ouve e que entende o Evangelho de Cristo, ele não continua na vida que estava antes. Ele toma a decisão de se render a Cristo. Então uma razão pode ser esta: não ter compreendido esta palavra. Uma outra razão que está associada com essa primeira é que, apesar de ter entendido um pouco, mas não acredita que aquilo que se fala seja verdadeiro. Porque quando nós falamos de Cristo, nós dizemos que Ele é Salvador. Nós dizemos que Ele transforma a vida do homem. Nós dizemos que Ele dá esperança para o homem. Que Ele dá esperança de vida eterna. E o que mais importa para cada um de nós é acreditar na palavra de Cristo para alcançar através dele a vida eterna. Porque esta vida é bastante passageira. Esta vida se acaba rapidamente. Apesar de que no momento de saúde, no momento em que parece tudo bem, você vive, a gente vive como se fosse eterno, se sentindo eterno. Mas a verdade é que é uma hora que nós não sabemos o dia. Qual é esse dia? Essa vida chegará ao final. E ao chegar ao final desta vida, o que você terá para depois? Qual será o seu destino no momento seguinte? Ao momento em que a sua vida aqui nesta terra se findar. Então Jesus tem promessa nesse sentido para cada ser humano. A promessa de vida eterna. Então em Cristo a vida nunca se acaba. A vida é para sempre. E é isto que Ele anuncia a todos os homens para que ouçam e acreditem nesta palavra. Então,
quando você ouve esta palavra, acredita nela e toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo, várias coisas irão acontecer na sua vida a partir daquele momento. Uma delas é: os seus pecados serão perdoados. E uma vez que os seus pecados são perdoados, você agora é alguém que está caminhando em direção a uma eternidade com Deus. Porque o pecado é algo que separa o homem de Deus. E uma vez que o pecado é retirado da sua vida, restabelece-se a sua comunhão com Deus. E então você está caminhando ao lado de Deus. E agora, depois disto, a sua caminhada e a sua jornada continua. E aí virão as dificuldades que falamos no início. Mas em Cristo, você terá condição de vencer todas essas dificuldades. Alguém que hoje esteve no caminho de Cristo e está afastado, é porque deixou de observar detalhes que lhe seriam necessários. E que o próprio Jesus, a sua palavra, nos ensina. Existem meios e condições que Deus já nos proporcionou, que podem nos sustentar na sua presença. Então, para finalizar, neste momento, eu quero finalizar me dirigindo a essas pessoas que por algum motivo já caminharam e desistiram. Volte-se, peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus erros. Ele é poderoso para te perdoar. Ele vai te conceder a força necessária para vencer e para superar os desafios que você terá pela frente. Não tenha medo e não pense que não haverá solução, porque Deus tem solução para a sua vida, para a sua alma. Que Deus abençoe a todos os que nos ouviram neste momento, em nome de Jesus. Amém.